Oi, galera! Hoje a gente vai falar sobre 4 temas essenciais na anestesiologia que envolvem o oxigênio. Quero mostrar para vocês primeiro quais são os objetivos dessa aula. O primeiro deles é falar sobre captação e transporte de oxigênio, abordaremos a curva de dissociação da oxihemoglobina, explicaremos o efeito Bohr e, por fim, falaremos sobre o conteúdo arterial de oxigênio. Vamos começar pela captação e transporte. Sempre que a gente inspira, a gente tem um alto teor de oxigênio alveolar. Isso é representado numericamente por uma pressão alveolar de aproximadamente 104 milímetros de mercúrio. O sangue proveniente da artéria pulmonar, ele vai trazer um sangue desoxigenado até os capilares pulmonares. E esse sangue desoxigenado proveniente da artéria pulmonar, ele vai vir com uma pressão parcial de aproximadamente 40 milímetros de mercúrio. Ao chegar nos capilares, graças a essa grande diferença de pressão que existe entre o alvéolo e o capilar, vai ocorrer a difusão desse oxigênio numa pressão parcial também de 104. No entanto, antes de entrar na circulação sistêmica, esse sangue vai acabar se misturando com o sangue proveniente das veias brônquicas. Isso vai fazer com que esse sangue, que antes tinha uma concentração alta de oxigênio, passe a ter uma concentração de aproximadamente 95 milímetros de mercúrio. Com relação ao transporte de oxigênio, a gente tem que lembrar que a maior parte do oxigênio, cerca de 97%, é transportado ligado à hemoglobina. Só 3% do oxigênio é transportado de maneira livre no plasma. Vamos agora, então, falar do próximo assunto, que será a curva de dissociação da oxihemoglobina. A hemoglobina normal do adulto ela é formada por 4 proteínas, sendo 2 de cadeia alfa e 2 beta. Cada proteína ela está ligada a um grupo M, que é formado por um complexo que a gente chama de complexo ferro-porfirina. Esse complexo que é o que fica ligado com um oxigênio. Cada grupo M se liga a uma molécula de oxigênio. Então, a gente pode entender que uma hemoglobina, ela consegue transportar aproximadamente 4 moléculas de oxigênio. Falando de prova, que a gente acaba tendo que decorar algumas coisas, é importante que a gente saiba que 1 grama de hemoglobina, ela carrega aproximadamente 1,39 ml de oxigênio. Quando a gente avalia a curva de dissociação da oxihemoglobina, onde aqui no eixo das abscissas a gente vai ter a PaO2 e aqui no eixo das ordenadas a gente vai ter a saturação de oxigênio. Quando a gente avalia essa curva, a gente percebe que ela é não linear. Aqui seria em um paciente normal. Com relação a valor, é importante a gente saber do conceito de P50. P50 é a pressão de oxigênio, onde a gente tem uma saturação de aproximadamente 50% dessa hemoglobina. No indivíduo adulto saudável, essa pressão é de 26,6 milímetros de mercúrio. Um desvio para a direita reduz a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. E um desvio para a esquerda vai aumentar essa afinidade. Esquerda vai aumentar essa afinidade. Eu vou citar alguns fatores que fazem esse desvio. Os desvios para a direita eu gravei da seguinte maneira. Se a curva desloca para a direita, é porque ela vai dar oxigênio. Direita começa com D
de dar oxigênio, então diminui essa afinidade. Os fatores seriam acidose. Uma forma legal de gravar é tudo que aumenta. Então, acidose, você tem muito H+. Hipertermia é outro fator, seria uma elevação da temperatura. Hipercapnia, muito CO2. E um aumento da 2,3-DPG. Então, desvia para a direita, dar oxigênio, porque diminui a afinidade, então mais oxigênio para o tecido. E os fatores que fazem isso são fatores que aumentam. Então, acidose, hipertermia, hipercapnia, aumento da 2,3-DPG. Os desvios para a esquerda são causados por outros fatores, que são basicamente o oposto do que eu falei. Então, alcalose, hipotermia, diminuição da 2,3-DPG e algumas situações especiais que eu vou colocar um asterisco aqui embaixo, que seria as intoxicações por monóxido de carbono, por cianeto, as metahemoglobinemias, óxido nítrico também, já vi em prova. E um outro fator que é uma exceção aqui que a gente tem que decorar é quando você tem muita hemoglobina fetal. Nessas situações, o oxigênio tem uma maior afinidade com a hemoglobina. Vamos então agora para o nosso próximo assunto, que vai ser explicar um pouco sobre o efeito Bohr. O efeito Bohr ele é bem simples de entender. Lembra que ele acontece tanto nos capilares pulmonares quanto nos tecidos periféricos. Sendo que o que ocorre nos tecidos periféricos é o oposto do que ocorre nos capilares. Eu vou explicar o que ocorre nos capilares pulmonares. Para a gente entender esse conceito, é só ter na cabeça a curva de dissociação da oxihemoglobina que eu acabei de explicar. Então, lá nos capilares pulmonares, o sangue ele é bem rico em CO2, é um sangue desoxigenado. A questão é que o CO2, ele tem uma capacidade de se difundir cerca de 20 vezes maior que o oxigênio. Então, imediatamente, o CO2 ele vai se difundir e ser eliminado pelo alvéolo, e aí a sua concentração pulmonar vai ficar muito baixa. Isso faz com que a curva de dissociação da hemoglobina desvie para a esquerda. E quando desvia para a esquerda, vai ocorrer um aumento da afinidade. E isso é de extrema importância. Esse aumento da afinidade do oxigênio com a hemoglobina nesse exato momento é extremamente importante. Lembra que eu falei para vocês que 97% do oxigênio ele é transportado pela hemoglobina? Daí a importância do efeito Bohr. Bom, nos tecidos periféricos vai ocorrer exatamente o contrário. Você tem uma alta produção de CO2 naquela região, pelos tecidos, e aí você vai ter um desvio para a direita. E lembra o que faz o desvio da direita? Direita começa com D, de dar oxigênio, então vai diminuir a afinidade da hemoglobina com o oxigênio para poder liberar mais oxigênio para aqueles tecidos. Vamos agora, por fim, para o nosso último assunto. Vamos falar nesse último assunto sobre o conteúdo arterial de oxigênio. O conteúdo arterial de oxigênio ele é a soma do oxigênio da hemoglobina e o oxigênio que está dissolvido no plasma. Eu consigo calcular esse conteúdo arterial de oxigênio através da seguinte fórmula: 1,39 vezes a hemoglobina vezes a saturação de oxigênio mais 0,003 multiplicado pela PaO2. Vejam que essa é, então, a
proporção ligada à hemoglobina. E essa é a dissolvida no plasma. A dissolvida no plasma, como a gente já sabe, é uma porcentagem muito pequena e insignificativa. Aproveitando esse assunto, vamos relembrar como eu calculo a oferta de oxigênio, também conhecida como DO2, e o consumo de oxigênio, que é a VO2. A DO2 ela é calculada através do produto entre o débito cardíaco e o conteúdo arterial de oxigênio. E a VO2, que é o consumo, calculado pelo produto do débito cardíaco com a diferença do conteúdo arterial e venoso do oxigênio. Existe um gráfico que relaciona a DO2 e a VO2. Eu mostrei ele na aula de choque, eu vou deixar o link no final aqui para vocês conferirem. E por fim, eu quero falar um pouco sobre reserva de oxigênio. Lembrar aquelas situações de apneia, ou seja, quando eu induzo o meu paciente, ele fica sem oxigênio, o que ocorre? Rapidamente, aquele oxigênio ligado à hemoglobina e aquele dissolvido no plasma, ele é consumido. Dessa forma, o oxigênio contido dentro do pulmão, na capacidade residual funcional, ele torna-se a fonte mais importante. Daí a importância da gente sempre fazer uma boa pré-oxigenação antes de induzir e antes de começar a nossa anestesia. Era isso, galera, que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem estar me mandando mensagem. Não esquece de curtir, de seguir o canal, é muito importante esse feedback, tá? Eu tentei fazer uma coisa diferente agora, misturei um pouco de PowerPoint com o iPad Pro. Espero que tenham gostado, bons estudos!